Olá galera, meu nome é Joãozinho Souza e finalmente, depois de muita negociata, meu irmãozão, um cara que me ajudou muito, me ensinou muito, multi-instrumentista, né? Ele vai contar a história dele todinha pra vocês. Aldeci Souza, bicho, obrigado aí, velho. Valeu, João. Por ter vindo, bicho. É muito importante você vir, bicho. A galera já estava cobrando sua presença. Maravilha, bicho. É como a gente estava conversando agora há pouco, né? Que é importante passar por essa vida e ter alguma relevância, né? Não passar despercebido, né? Então as pessoas precisam vivenciar a vida dando bons exemplos, né? Então isso aí é tudo. Como o nosso mundo é musical, a gente precisa dar bons exemplos também em nossa vida, né? Musical, né? E aí, João? Então eu vou tentar resumir um pouco da minha pequena existência até aqui, né? E já dizendo que é impossível falar de uma trajetória sem citar o Criador. O Criador, para mim, ele esteve sempre presente, sabe? Mesmo quando inconsciente, né? É o ser mais abstrato e ao mesmo tempo mais real possível, né? Que sempre esteve presente. Isso desde os primeiros momentos de vida. Sempre cuidando, né? Sempre dando aquele suporte, né, bicho? É, sempre cuidando. Então a minha mãe conta uma história, né? Quando o meu irmão mais velho, ele é mais velho que eu 6 anos. Então a minha irmã 4 anos mais velha que eu. E o meu irmão mais novo, eu sou mais velho que ele 2 anos. E houve outros irmãos nesses intervalos, né? E a minha mãe conta que a gente vem ali do sítio, né? Tiririca, onde o meu bisavô era dono daquelas terras ali, era dos Fortunato, né? Fortunato, povo branco, de olhos azuis. Tu vê que eu não pareço muito com a minha mãe, é mais da parte do meu pai. Eles se estabeleceram ali, os primeiros irmãos, a minha família morava toda ali. E muitas coisas aconteceram, né? A mortalidade, por exemplo, infantil, né? A precariedade de informação, de saúde, né? Fizeram com que muitas pessoas perdessem seus filhos, né? E isso por pequenos cuidados que eles não sabiam, né? E aconteceu. Coisa, na época não tinha esse controle de natalidade, digamos assim, né? Informação zero, né? Informação zero. Se hoje teve 23. Se hoje a gente ainda vive um caos, né? Na saúde, Imagina imagina. lá atrás, né? Na década de 60, 70, né? Eu sou de 77, mas vivenciei os anos 70, né? De alguma forma. Então, aí eu nasci aqui em Garanhuns, já morando. Minha mãe, depois de muita dificuldade, vieram para Garanhuns, naquela quadra onde é de Feira Costa ali, né? Onde eram os eucaliptos, né? Não tem uma casa ali na esquina, Sei. bem pequenininha, tem um bequinho assim, eles moraram ali de aluguel. Então, os meus primeiros meses foram ali. E a minha mãe conta o seguinte, que eu estava muito doente, ela sempre conta essa história e a gente se alegra, né? Aí eu fui colocado em cima de uma mesa, esperando morrer, né? Porque outros já tinham morrido na mesma situação, os olhos já cheios de a nata, né? A nata da morte. Aí Poxa, tá a barriga dura, né? Ela conta que consegui passar aquela madrugada ali e com um remédio ou medicação que indicaram, consegui estar aqui. Mas na verdade tudo isso é providência de Deus, né? Que alguns existem para isso, outros existem para aquilo, e a gente está debaixo dessa dependência de Deus. Então a minha existência, trajetória até aqui, eu menciono essa existência de Deus presente no nosso viver, né? Mesmo tendo uma infância de um sincretismo religioso muito pesado, e até eu agradeço também a Deus porque a gente tem uma consciência maior de certos fatos, né? Certos fatos que existem, que acontecem, que estão no dia a dia, que as pessoas descreem, eu vivenciei. Né? Tem mais autoridade para falar. Eu vivenciei essas coisas, entendeu? Então, para falar da minha infância, foi uma infância muito criativa, entendeu? Como a gente era de uma família muito pobre, que as pessoas não tinham nenhum brinquedo, não tinham condições de dar um brinquedo de filho, e nós vivíamos de artesanato, a gente criava produtos com fibra de agave, né? Aquela planta que tem Sei, né? fazia corda e tal. Então, dos 5 anos de idade para aqui, eu sei toda a minha história. Dos 5 anos até quase meus 43, eu sei toda a minha história, né? Todos os passos de como vem acontecendo, o desenrolar na história e tal. Então, com 5 anos de idade, eu já estava morando
Ali você, como tu conhece bem, ali a Rua do Balaio, Miliano, né? Aquela famosa, centro, aquele centro comunitário que era uma escola. Eu estudei ali. Primeira e segunda série, quando ali era uma escola, né? A Rua do Balaio. Tem a Padre Agobá Valência, que vai sair lá na escola de Eval Jurema, o batalhão lá em cima, cruza 2 ruas lá em cima. Eu morava uma casa ali, naquela ruinha entrando. Aí, é numa casa de uma tia minha, né? Então a gente era ali, até meu pai conseguir construir uma casa, que foi construir a primeira casa naquela ruinha bem estreitinha, em frente a esse centro comunitário, que era a escola. Eu morava ali, 6 anos de idade. Morava ali. Aí passou pouco tempo, ele construiu uma casa na Padre Agobá Valência, em frente à padaria, que era uma serralharia na época, Monte Sinai. Sei. E aquela casa ali em frente, eu morei até os 9 anos de idade ali. Então muita coisa aconteceu, era uma infância criativa, né? Que a gente fazia os próprios brinquedos. Eu e meu filho hoje, a gente não tem coragem de entregar nada, um martelo, uma faca. Mas naquela época eu pegava uma lata de óleo, né? Que era lata, né? Não era produto feito de petróleo, né? Era lata, então a gente cortava lata, aí os pais davam algum dinheiro, comprava prego, madeira, serrava e fazia os carrinhos. E descia a Padre Agobá Valência todinha e ia lá para o campo de aviação. Garanhuns já teve um campo de aviação. Começava ali do início, né? Depois do 7 e até no finalzinho. A gente ia lá, brincar com os carrinhos que fazia, pegar tanajura nas épocas, né? Pião. Então a infância da gente foi ali, no Ibiano. Que legal, bicho. Até que com uns 9 anos de idade, 8 anos de idade, eu ainda tinha 8 anos de idade, quando meu pai sofreu um acidente ali, ó. Naquela, onde a gente chamava de trevo na época, né? O trevo, que hoje é uma rotatória ali em frente ao Monte Sinai, né? De veículos, era assim, né? Aqui você ia São João e aqui você descia para Recife, né? Caruaru, sentido. E ali era muito perigoso. Era demais. Aí meu pai parou com uma variante cheia de gente, foi levar o povo no casamento ali. Veio um cara com o Corcel 2 e bateu de frente. Mas você veja que muitas vezes a gente fala de tragédia. Não, acontecimentos levam a outros acontecimentos. Sim. Graças a Deus todo mundo escapou. Meu pai passou meses, né, muito doente, porque o carro, a direção foi toda nele, né? Mas passamos um momento de crise muito grande, crise de faltar alimento mesmo, de passar fome. E aí ele vendeu a casa, comprou num lugar que ainda estava em desenvolvimento, nem energia elétrica tinha. Era o Parque Fênix, né? Era ali, hoje que a coisa é tão grande, um bairro enorme, né? Que cresceu tanto, tem tanta coisa já depois. A gente chegou ali em 86, eu ia fazer 9 anos de idade. É quando as coisas começam a se desenrolar para o lado musical, entendeu? Quando eu cheguei ali, uma das coisas da minha infância que marcaram muito, além dessa coisa criativa e tal, era o desenho. O meu irmão mais velho que eu, 6 anos, era a pessoa que eu mais admirava, né? Meu pai viajava muito, vendedor ambulante, pelas feiras e tal. Aí meu irmão era a pessoa que eu mais me espelhava, que admirava, né? Que tinha mais contato. E ele desenhava, lia gibi. Aí eu peguei uma figura, uma vez, aí peguei o caderno, decalquei um desenho. Era até uma bruxa. Aí mostrei, ó, o desenho que eu fiz, aí ficou alegre e tal. A partir daí eu disse, não, vou começar a desenhar. Aí comecei a praticar o desenho. Já é arte, né? Eu comecei praticando o desenho, me apaixonei muito grandemente. Chegou ao ponto que muitos anos depois eu já criava meus personagens, entendeu? Então a música e o desenho para mim é uma coisa muito próxima, né? Na infância eu não tive contato com a música, é uma coisa importante. Eu só lembro de, na infância, ver uma pessoa tocando violão. Na verdade, quando a gente foi fazer uma visita, isso eu era muito pequenininho, eu deveria ter 5, 6 anos de idade, na casa de uma família que hoje é meu sogro. Né? Provavelmente a gente foi visitar uma criança que nasceu, ou era a Paula, minha esposa, né? Ou era o irmão mais novo dela, Geno, entendeu? Então, foi naquele momento, lá tinha uma vitrolinha vermelha, daquela se abrir, tinha uma fala assim, compacto disso, né? Eu lembro de ter essa vitrolinha vermelha na casa do meu sogro, uma vitrolinha, e um rapaz tocando violão, um amigo dele, né?
Foi o único contato que eu tive com o instrumento na infância, porque a gente vivia feira, viajando, eu ajudava, todo mundo ajudava a produzir, e nas feiras livres, minha mãe colocava assim uma loninha, né, 2x2, eu acredito, e a gente ficava ali com os produtos vendendo, aí isso era nas feiras, na região, Frecheira principalmente, que a gente trabalhou lá sistematicamente, todos os dias ia para ali, né, porque tinha as coisas de romaria e tal. Aí o desenho foi muito importante nesse processo criativo. Quando eu chego na adolescência, que aí veio a igreja, quando eu entrei na igreja, que eu comecei vendo mesmo a música, né, assim de pertinho, alguém tocando e tal. Eu me apaixonei pela música, é claro, né, e surgiu a oportunidade. E aí eu vou citar os nomes, né, que isso aí é muito importante, de referência, né, que a gente, pessoas que foram muito importantes na nossa vida, né, musical, a partir de agora, dos 16 anos de idade. Quando eu deixo o desenho, eu me apaixonei pela música, perdidamente. Então foi Samuel Galindo. Samuel Galindo? Sei. Samuel Galindo é muito conhecido, todos nós éramos ali muito Carmelo, né? Então eu estava chegando, adolescente, muitas coisas aconteceram antes, eu não vou citar tudo porque aí não fica muito comprido, né? Mas de perder o emprego, porque com 12 anos eu arrumei o primeiro emprego mesmo. Eu deixei a escola, tive um problema na escola, porque sempre fui apaixonado pela escola e uma professora gritou comigo, auxiliadora no Instinto São José. Eu não aceitei aquilo ali não, porque eu era um menino comportado, que todo mundo queria fazer trabalho comigo, inclusive por causa do desenho. Se eu ia fazer um aparelho digestivo, eu desenhava na cartolina um aparelho digestivo e todo mundo via o olho, aí o olho desenhava um olho enorme, discriminava tudo, né? Sempre gostei muito de estudar, de escola, de pesquisar, de saber das coisas. Então quando eu começo na música, Samuel foi a pessoa. Eles vão abrir uma turma na igreja, mais ou menos umas 15 pessoas. Eu disse que não iria porque eu não tinha violão, né? Meu irmão estava no exército. Aí, não, eu vou comprar um violão, um violão, eu comecei a aprender junto com outras pessoas. E de todas aquelas pessoas, só eu continuei mesmo, né? Música, estudar e tal, foi paixão mesmo, né? Eu também, tudo que você, pelo que você está dizendo, tudo que você fazia de verdade. Fazia. Não fazia de mais ou menos. Se você perguntar à minha esposa, ela vai dizer isso. Ela vai dizer, olha, tudo que ele quer fazer, ou faz o melhor ou não faz. Não faz. Ou não faz. Foi sempre assim na minha vida. Eu queria desenhar mesmo. Então eu quero fazer tal coisa, é fazer bem feito. Porque quando eu tinha 12 anos de idade, falei com a minha mãe que queria arrumar um emprego, ia deixar a escola naquele momento e ia arrumar um emprego, eu pensava o seguinte: somos pobres, não temos oportunidades, nós precisamos pelo menos não fazer uma coisa muito bem feita na vida. Sempre pensei assim. Olha, isso é o exemplo que eu dou para as pessoas com quem eu tenho contato, que já trabalhei com ação social, nesses projetos, né, com música, muitos anos, né? Então, sempre dou esse exemplo. Que você precisa ter uma profissão, você precisa fazer alguma coisa na vida muito bem feita. Sabe por quê? Porque o mundo de hoje, você trabalha, consegue sobreviver quem se faz necessário. Se você se faz necessário, você consegue a oportunidade de sobreviver, né? Então as pessoas chegam lá na minha casa, quando chega a primeira vez, todo mundo fica maravilhado, eita, que casa grande e tal, né? Eu nunca tive isso na minha infância, né? Mas eu lutava por isso. Porque eu sempre gosto de dizer uma frase que a galera vê o final, mas não vê a trajetória. A trajetória que é complicada. É complicado, é muito. O resultado, o cara tem sorte. Bicho, não tem. Trabalhou, estudou, que você é uma fera. Não existe. Eu estava falando ontem na lotérica, chegou um amigo. Houve um período na minha vida que eu trabalhava manhã, tarde, noite e madrugada. Tem muito tempo eu fiz isso. Aí estraguei, claro, minha visão, estraguei saúde, né? Não trabalho como 20 anos atrás, mudou, eu me esforcei muito, porque tinha objetivos, e objetivos que eu já alcancei. Eu olho para a minha trajetória, eu construí mais do que o meu pai vai completar. Hoje é dia 19, completando hoje 78 anos. 78 anos. Eu olho para a minha trajetória, vejo meu pai andou em ciclo, parecendo o povo no deserto, entendeu? Andou, trabalhou tanto, um homem honesto, muito trabalhador, mas andou em ciclo, não construiu nada. E às vezes trabalha demais, né? Demais. Se estragam todo, né? E tem objetivo, daqui a 10 anos eu quero tal coisa, eu quero conquistar tal coisa, eu quero começar a trabalhar hoje. Então foi isso que eu fiz, né? Por isso que tem lá, as pessoas chegam na minha casa, veem,
tudo que tem aqui não tem um fósforo, um palito que não foi música. Como assim, né? Numa região da gente, onde as pessoas sempre tiveram que se submeter a tocar por cachê baixíssimo. E quando tem as oportunidades. E eu nunca toquei com ninguém, nunca precisei tocar com ninguém. Porque lá atrás, principalmente em 1998, quando a Igreja Presbiteriana me chama para trabalhar com o coral, né? Eu cheguei lá no Instituto Bíblico, fui funcionário há muitos anos. Aí eu já era conhecido e tal, né? Pelos alunos principalmente. Aí, vamos lá, vamos ensaiar o coral. Aí a pessoa me apresentou a rejeita, aí disse, botou uma partitura para eu tocar de piano. E eu disse, eu não sei nada disso aí. Não sei, nunca estudei, né? Nunca. Ah não, tá certo, então vai vendo aí. Cheguei no próximo ensaio, 8 dias depois eu já sabia a música. Eu já sabia ler, entendeu? Então, 8 dias, porque é necessidade. É necessidade. Quando eu entrei na música, com 16 anos, eu comecei estudando, porque me apaixonei. Eu vi, aí violão, meu primeiro instrumento, né? Eu vi que o seguinte, é muito complexo, não é simplesmente você apertar o dedo, não formar um acorde, não, mas o que é um acorde? Então eu comecei destrinchando, eu olho para o violão como eu olho para o piano. A visão que eu tenho do piano, do tatu aqui na frente, é a mesma que eu tenho olhando para um violão. Eu acho que isso falta em muita gente que estuda, até gente que toca há muitos anos, né? Olhar para o instrumento e conhecê-lo de verdade. Parece que você está vendo aqui uma imagem 3D, aquela coisa, né? Na sua frente. Então eu entrei na música com esse intuito, tanto é que eu deixei outras coisas, deixei o desenho, que eu amava muito, né? E comecei estudando. E em 98, quando eu tive essa oportunidade de começar a ganhar dinheiro com música, né? Eu abracei e fui estudar ainda mais. Estudar sempre. Sempre. O carro-chefe, estudar. Em 1997, João, quando surgiu a oportunidade, aí eu vou citar outros nomes também, que são importantes. Sim, já vou citar aqui, já ver aqui. Apolinário. Antes disso tudo, eu comecei tocando em 93, finalzinho, porque quando eu comecei a tocar em 93, foi assim, eu estudei, 8 meses depois eu já estava tocando contrabaixo na igreja, porque Samuel tocava violão, né? Eu já comecei tocando contrabaixo para a gente poder estar junto, interagir, né? Antes disso mesmo, como eu sempre tive uma infância criativa, eu comecei a tocar violão, 3 meses eu já estava compondo minhas músicas. 3 meses. No final de 1993, eu conheci nesse inteirinho um rapaz que veio de São Paulo e estava querendo música para gravar, a gente se conheceu, a gente fez um musical no Centro Cultural, em dezembro de 93, 10 músicas minhas. Então, meu primeiro ano musical já foi assim. Em 94, de fato, eu comecei saindo. Foi quando a gente conheceu, por favor, alguém cite Daniel do Chuchu aqui, né, bicho? Bicho foi um cara, um cara tão importante para a nossa região, para o mundo cristão, porque ele comprava equipamento, né? Era um dos, né, como Luiz Camilo e tal. Então, naquela época, ele comprou, tinha som, mesa nova, guitarra e baixo novo, que você, né, a gente não podia ter, não. A gente não podia ter. O fato é esse. O fato é que quando eu saía do Parque Fez para comprar uma corda, que às vezes quebrava, ela só tinha o dinheiro de vir comprar a corda Feira Costa. Vinha a pé, comprava a cordinha, às vezes ela quebrava quando era de guitarra, principalmente. Aí comecei estudando em 94, eu já estava tocando guitarra, né? Aí fui tocar com o Daniel, tocar violão, com um menino que eu ensinava contrabaixo, Luciano. Eu comecei, na verdade, a aprender e ensinar. Quando eu comecei a tocar teclado, em 97, aí vem lá na história, né? Que eu disse que ia citar, Apolinário. Naquele ano eu saí, deixei de tocar com o Daniel, não estava tocando mais. Aí lá, vim tocar comigo, que ele estava com um grupo novo. Era Jailson, que teve aqui, né? Jailson, e também Juliano, filho de Lau, né? Bateria. E eu tocava guitarra. Aí lá tinha duas guitarras, duas feitas. Tinha outra também, um headphone e tal. Aí eu não tinha instrumento, né? Eu tinha um violão. Aí lá me chamou, só que tem a guitarra, se eu quiser você toca guitarra, ou então tem um teclado aí. Só que lá com o Daniel, eu já levava um teclado para casa. Sabe, eu levava o teclado dele às vezes. Aí, quando eu comecei transportando as coisas que eu sabia de violão
para o teclado, né? Aí eu levava para o circo de oração, na Monte Carmelo, o teclado. Aí sabe o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, é o que eu já conseguia tocar de ouvido, né? Eu já tocava, eu já estava tocando há muito tempo já. Aí eu levava, eu vou usar transpose não, eu vou tocar no tom que o povo cantar. Aí começava, né? Aquela coisa de criar ritmo, tem que fazer balanço, né? O povo tem que entender. Aí começava, né? Isso foi bem no iniciozinho, ninguém sabia nem que eu tocava. Quando eu vou para Daniel, aí Daniel, eu tenho teclado. Não, vou tocar teclado. Lalo, né? É Lalo. Aí, só tinha um cara que tocava teclado, né? Nessa região todinha aqui no mundo evangélico, né? Que eu lembro só Fred, na comunidade evangélica. Fred, a gente encontrou com ele agora no PES, em janeiro. Aí eu disse, rapaz, eu vou tocar teclado, não tem ninguém. Comecei estudando, passando o que eu sabia. Quando eu comecei a entender de piano, como funcionava, foi vendo um show pela TV, Gal Costa e tal. Aí eu, de vez em quando passava a câmera lá, o pianista lá, eu vi como ele distribuía, eu digo, é assim, é cara tríada, você distribui tônica, quinta, terça, vai fazendo, né? Eu comecei estudando esse caso, né? Então com 3 meses que eu estava tocando mesmo, aí veio para aqui, vinha fazer um show aqui, Carlinhos Félix, aí Sérgio, né, que sempre foi o cara que ligou todas as pessoas, eles tinham um grupo que era o Projeto Banda, que era teu irmão, Samuel, Cabral, Álcio e Sérgio. Aí eles, eu não tinha ninguém para tocar teclado, eles me chamaram. Ah, tu podia acompanhar a gente, o Carlinhos Félix, mandaram um cassete para mim, eu peguei todo o repertório, aprendi. E foi a primeira vez que eu toquei com eles, em 1997, não está tão distante, né? Aí a partir dali, aí eu não fiquei mais com o Lalo e carregaram, isso é um rancor que Lalo tem, viu? O menino teve levado para o Projeto Banda. Foi bom, porque aí foi outro momento na música, né? Que eu comecei a vivenciar. Influenciou todo mundo, né, bicho? Todo mundo foi influenciado pelo Projeto Banda. Todo mundo. E o legal disso é que tinha Daniel de Chuchu, né, que dava o suporte, aí tinha Lalo, né, com os instrumentos, aí Moab, né? Moab, que eu não conhecia eles. Não conhecia. E Luiz Camilo, que era meu Luiz vizinho. Camilo e o pastor Baltazar, né? Também. Os caras compravam equipamento e o cara ninguém tinha condições, não tinha acesso. Quando surgiu por essa necessidade. E hoje em dia não tem mais, né? Não tem mais, porque todo mundo tem condições de ter as coisas, né? Aí os caras não estudam. Aí individualizou, João. Individualizou, não tem mais dependência, interdependência, né? Eu dependo do instrumento de alguém, eu dependo do som de alguém para tocar. Não, hoje as pessoas pela facilidade têm tudo que querem, o que precisam, né? Porque divide em 12, 24, 36. Mas isso aí, ó, levou a gente para isso. Exatamente. Né? Cada um no seu cantinho. Antigamente os festivais, né? Tinha o Festival de Sorvete lá no Centro Cultural, né? Foi as bandarias, né? Muito. Aí vinha a galera de Caruaru tocar, os caras, o Lindenberg cantando de Bicho, era crescimento, velho. Era crescimento. E aquela expectativa, um querendo fazer melhor que o outro. É uma coisa infantil, mas era uma infantilidade boa, porque levava as pessoas a querer conhecimento, a querer de fato. E reflete hoje. Reflete hoje. Porque eu falo o seguinte, que a música é um agente transformador. Sim, e de fato, é um agente transformador. Na minha infância, eu não ouvia a música que a gente chama música boa, tem uma letra boa, tem uma harmonia boa, tem uma melodia boa. Eu não via. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu via. Não, a minha referência musical era Alípio Martins, era Banda Reflexo, era Banda Mel, eu fiz uma fogueirinha da cisão, né? Era a música que a gente ouvia na infância, né? Teixeirinha lá em casa, o pai usava Teixeirinha que só. Pois era o que a gente ouvia. Quando eu comecei música, que eu comecei a perceber a arte, que era um instrumento e tal, aí começou a pesquisar aí nas revistas de banca e tal, e ver, Chico Buarque Djavan, na cultura evangélica, porque a gente sempre estava lá semeando a palavra na livraria, tinha muita coisa, muito material, e eu pegava aquelas cifras de Luiz de Carvalho, eu olhava quanto de minuto, e comecei a estudar muito nesse período, o Logos tinha uma revistinha muito bem feita, né, que eu tinha a revistinha, como eu já escrevia muito. E um livro muito importante na minha vida, que sempre cito esse livro, é um livro que tem um título, 2.200 e tarará acordes, porque não é só pela quantidade de acordes, é o conteúdo do livro, né? Quem me prestou esse livro foi Reginaldo Cabeção.
Tem. PM. Esse livro era dele, ele me emprestou, eu conheci ele mais ou menos em 94, quando eu ia ali na rua L, na Coab 1, no estudo ele tocava, eu estava aprendendo, né? Então, Reginaldo foi também ali no início, eu vi Reginaldo tocando. Ele me emprestou esse livro, eu estudei muito, muito esse livro. Eu destrinchei todo esse livro, na verdade, né? Ao ponto de, na compreensão, você tá formando acordes, e aí tem esse acorde aqui, eu acho que é novidade e tal. E lá tinha. Tudo tinha. Ciclo de quintas. Tava tudo lá. Tudo, tinha tudo. Tinha na pauta. Esse livro é muito importante e difícil de encontrar. Eu já tentei procurar na internet, a gente encontra. É um livro foi muito importante, que abriu minha visão para a harmonia. Né? Então, enquanto eu estudava aquilo ali, eu estava também estudando, estava ouvindo Djavan, estava ouvindo Ivan Lins, né? Comecei a ouvir coisas que eu nunca ouvi, né? Bossa Nova, a música instrumental quando chegou mesmo na minha vida, assim, aí eu até não via mais música cantada, né? Era o Spike Jagger e tal. Quando eu conheci os meninos em 97, foi um período que aí eu comecei a ouvir Malmsteen, né? Aí tentar, porque é arte demais, vendo aqueles tecladistas tocando, né? Os caras virtuosos demais. Chicoria também, em 97 foi quando eu comecei. E era aquela coisa, daquele som, querer ser aquilo ali, né? Querer ser igual, querer tirar músicas, querer tocar. Então a gente tinha esse negócio nos anos 90 ainda, né? Até no início dos anos 2000 a gente ainda estava naquela empolgação. Foi quando a gente já se conhecia, claro, né? Quando fez o Torre Forte, que a gente gostava demais gosta demais daquela banda, né? Fez o Torre Forte e começou fazendo as versões. Bicho. Mas já era um processo já maduro na minha história, né? Eu já tinha passado por tudo, já tinha passado por tudo aquilo ali. Pra mim já era comum estar fazendo música, né? A coisa já tinha estúdio, já estava gravando ali no início, já estava fazendo discos, né? É uma história muito mais recente, mas aquela história, sim, é muito importante essa inicial, né? Quando comecei tocando, saindo, conheci Elias. Elias foi um cara também que foi muito influente na minha vida. Elias é o pai de Júnior Ferreira. Nós éramos adolescentes, aí ele já tocava violão. Aí era uma época que eu frequentava muito a Adventista da Promessa. Tinha o João Lino, que mora lá pertinho de casa, que ele era a pessoa que comandava a igreja, era o missionário à frente da igreja, né? Então, éramos nós três sempre, para todo lugar. Também Zenildo, que é uma pessoa que mora lá perto de casa. Ninguém conhece Zenildo, ele trabalha na saúde, deve estar aposentado já. Mas era o único cara que perto da minha casa que sabia afinar um violão. Imagina a importância de ter alguém assim pertinho, de ter uma referência. Aí eu ia muito para casa dele para afinar e tocava, gostava de Voz da Verdade, eu também gostava, eu tocava tudo de Voz da Verdade. Zenildo tem essa importância grande na minha vida. Um outro dia ele esteve lá em casa e eu estava lá no estúdio em cima, ele com a irmã lá no salão, lá embaixo. Aí depois eu vi aí disse que estava aqui, sabe quem estava aqui? Zenildo. Por que não avisou? É um amigo da infância, né? Que a gente não se vê com frequência, mas tem um carinho, né, bicho, pela história, pelo que viveu, né? E Elias é um desses também. Elias tocava muito Embaixador do Cielo, cantava, né? E eu no iniciozinho ali, para você ver que no início, Samuel, a importância, ele me levava para os projetos congregações que a igreja Monte Carmelo estava implantando, e num daqueles ali era ir até cá. Aí às vezes eu ia passar o final de semana lá com ele, lá e tocava. E muitas vezes, sabe o que acontecia? Eu cantava num tom, tocava em outro, né? Então eu comecei isso. Tem que ter a parte 2. Tem que ter a parte 2. Já está bem cumprido nesse negócio. Vai dar 30 minutos. Rapaz, foi ligeiro demais. Então a história tem esse fundamento, essa importância de citar pessoas, como você chegou até aqui, bicho, como Deus tem sido gracioso, né? Ninguém faz nada só. Ninguém faz nada só. E aí eu entrei 98 igreja presbiteriana, comecei trabalhando, estou até hoje, né? 20 e alguns anos, né? 20 e tantos anos, então sou funcionário, sou registrado esses anos todos, trabalhei, cheguei a trabalhar Colégio 15, Instituto Bíblico e Igreja Presbiteriana, Central de Obras, né? Então, aí por isso que eu nunca saí muito, por isso que eu, graças a Deus, não precisei estar fazendo show com bandas lá, mesmo quando em 98, explodiu em 97 ainda, aquela coisa das bandas de forró, né? Que estava todo mundo doido, correndo, partindo. Eu recebi muitas propostas, eu não fui, porque eu coloquei diante de Deus, olha, é o seguinte, se eu entendia que Deus estava dizendo que eu não deveria ir, eu não queria ir, eu jovem, adolescente, né, ainda, né?
começando a vida. Eu não queria esse mundo musical, até porque eu sei, porque a gente sabe pelo desgaste, né? Sim, Que é e as coisas terríveis que passam, né? Eu não queria, mas eu cheguei num ponto de dizer a Deus, olha, tá certo, eu não vou não, eu entendi. Mas também se música não der certo, eu desisto. Então, 1 mês, 2 meses depois eu estava na igreja presbiteriana trabalhando e foi quando eu comecei a construir toda a minha trajetória musical, né? De conquistar as coisas, uma casa própria, instrumentos, com certeza, ter uma família, né? Dar suporte à família, como sempre foi em todos esses anos. Vamos fazer a parte 2, viu? Vamos marcar a parte 2. Galera, esse foi uma prévia da história do multi-instrumentista Aldeci Souza. Fique ligado que eu vou fazer a parte 2 com ele. Valeu, gente. Valeu. Deus abençoe vocês nesse momento de crise. Verdade.